O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é entendendo o mundo espiritual. Guarda esse tema, entendendo o mundo espiritual. Amém? Você já abriu aí? Vamos ler então o texto a partir do versículo 10. Você que não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no nosso telão, em nome de Jesus. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. E ele vai continuar dizendo: estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém. Amém. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração para a gente iniciar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, o meu pedido é que o Senhor envie teus anjos de patente superior até este lugar, que tu envie os teus arcanjos, aqueles que guerreiam em favor da igreja, que eles se posicionem, Senhor, ao redor deste quarteirão, em cada esquina, e que eles também possam estar posicionados à frente da igreja, à retaguarda. Senhor, que Ele possa estar guardando esse ambiente, que nenhum demônio desavisado do inferno venha adentrar esse ambiente, que tão somente o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, venha ter toda a liberdade para falar aos nossos corações. Nós damos uma ordem aos dominadores de mente, que eles saiam desse ambiente agora. Solta a mente, solta os ouvidos, solta a visão, pelo poder do sangue de Jesus, que todas as vidas que entraram nesse lugar possam ouvir, enxergar a luz do Evangelho de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Amém, gente. Pessoal, o que a gente precisa compreender quando a gente vai falar sobre batalha espiritual? Eu sei que não é uma prática a gente num domingo falar de batalha espiritual, só que eu não posso esconder de você uma verdade. Qual? Existe um mundo espiritual paralelo a esse mundo que nós vivemos, e esse mundo espiritual, ele é tão real quanto esse aqui. No momento que você está aqui agora, existe uma batalha espiritual lá fora, sendo travada entre anjos e demônios por causa da sua vida, por causa da sua casa, por causa do teu casamento, por causa da tua saúde, por causa da tua vida financeira. E o que nós precisamos entender e compreender? Que
todo esse ambiente espiritual de trevas, eles guerreiam contra nós, eles lutam contra nós, e o foco principal deles é roubar, matar e destruir. Não foi isso que Jesus falou? Que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Então, tudo que Paulo está relatando para a gente aqui tem uma finalidade. Qual é? Destruir você, nos destruir. Só que nós estávamos, nós estávamos, eu não posso dizer injustiçados, mas é como se nós estivéssemos travando uma batalha injusta. Como injusta, pastor? Eu estou lutando contra aquilo que eu não vejo. Porque se eu falar para você assim, ó, tem um demônio lá na tua casa, você vai falar, tem nada, você não vê. Mas você percebe uma influência ruim às vezes na sua casa. Você sente um ambiente pesado na sua casa. Às vezes bate angústias dentro de você, bate aflições em você, e você fica, ai, um negócio estranho, o que é isso? É um demônio que atacou você. Ele lançou uma seta inflamada em você. Então você está travando uma guerra. E o que eu quero trazer para você aqui nessa noite? Justamente o entendimento de que você é um soldado em um campo de batalha e que você está em guerra. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, sacode ela para ela ficar ligada e fala, você está em guerra. Entenda isso em nome de Jesus. Você está em uma guerra. Amém, gente? E soldado numa batalha. Quem já foi militar aqui, os homens? Quem já foi militar aí? Hugo, meu amigo ali, Arlindo, Luiz. Militar, quando está no posto, ou quando ele está em missão, Tiago, como é que ele fica? Atento, ligado. Por quê? Porque ele sabe da responsabilidade que está sobre ele. Aquele soldado que fica lá, Hugo, qual o nome? Sentinela. Ele pode cochilar? Se cochilar, Hugo, dá aquela caidinha e deixar o fuzil cair, é preso, ou é expulso ou é preso, né? É preso, né? Porque há uma punição por causa de um soldado que ficou desatento aonde ele não deveria estar desatento. Ou seja, um soldado, quando ele está em batalha, ele precisa ficar o tempo todo ligado. Então, o que você precisa entender? Que nesse ambiente espiritual de trevas, ele está seco, sedento para pregar um soldado desatento. Então sacode essa pessoa que está do outro lado de novo e fala para ela assim, ó, você precisa ficar ligado. Amém, gente? Amém, glória a Deus. Eu quero nessa noite profetizar que você vai sair desse lugar revestido de autoridade, revestido pelas armaduras de Deus, e você não vai mais ser um soldado desatento. Você vai ficar ligado em casa, ligado no teu trabalho. Tu vai identificar logo, lá vem esse diabo. Aqui não, diabo, aqui tem alguém lavado pelo sangue de Jesus, e aqui tu não vai fazer graça não. Amém, gente? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é: eu estou em guerra, e eu sou um soldado. Eu sou um soldado e eu estou numa guerra. Agora, contra o que eu estou guerreando, pastor, que eu não estou vendo? É justamente isso que eu quero te ensinar nessa noite. Você vai sair dessa noite aqui entendendo com quem e contra o que você está guerreando. Porque é muito vago a gente dizer, você está guerreando contra o diabo. E falou no diabo, irmão, o sangue de Jesus tem poder, ninguém quer nem saber. Já viu quando você está orando e você sente aquele negócio esquisito assim atrás de você? E aí tu está orando, Senhor, meu Deus e meu Pai,
Bom, Senhor, boa noite. Por quê? Porque quando você começou a usar uma das armas que Deus te deu, o inimigo já veio, irmão. E aí você, um soldado desatento, ficou com medo e foi dormir. Aí você deixou o território livre para o soldado do mal. Ao invés de você levantar e falar, olha, aqui na minha casa não. Sai, levantar a mão e começar. O sangue de Jesus tem poder. Deus, guarda a minha casa. E pai, e para cima, irmão. Aí Paulo, ele começa dizendo o seguinte, olha, versículo 11: vestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o que? Ele fala, contra as ciladas do diabo. O que você precisa entender é que o diabo, ele está a todo tempo armando armadilhas para pegar você. E essas armadilhas, elas são tão bem arquitetadas, tão bem planejadas, que se você ficar desligado, você cai. E aí você pode trazer N coisas à sua memória aí, que o diabo planejou para destruir teu casamento, que o diabo planejou para destruir tua vida financeira, e você, por não estar atento e não entender o que estava acontecendo, você caiu. E o resultado foi ruim. Então, ele está sempre armando ciladas. Só que Paulo, no versículo 12, ele fala assim, olha, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, é sim contra, ele começa falando, contra principados. Mas o que seria principados, irmãos? O que a gente precisa compreender é que o mundo espiritual, que é paralelo a esse mundo que vivemos, ele é extremamente organizado, ele não é bagunçado. Não fique você achando que o mundo espiritual é uma bagunça e que ninguém não. O mundo espiritual, ele existem patentes espirituais. Os demônios, eles são extremamente organizados. Eles têm um líder que você sabe que é Lúcifer, que é Satanás. Ele é o líder. E abaixo dele existem as hierarquias demoníacas que estão preparadas para poder nos atacar. E aí Paulo começa a dizer, a nossa guerra não é contra a carne, é sim contra principados. Quando eu falo principado, irmãos, eu quero que você entenda que é uma categoria de demônios que está trabalhando contra nós. Só que os principados, eles atuam aonde? Essa categoria atua exatamente nos governos. O foco deles é se estabelecer aonde há governos, prefeitos, vereadores, presidência da república, aonde tem autoridades, esse principado se estabelece. Por quê, pastor? Porque quando esse principado consegue se infiltrar na vida de alguém revestido de autoridade, ele consegue implementar leis diabólicas. E essas leis têm a finalidade de atingir quem? As pessoas, eu e você. E eu quero que você tenha isso em mente. Tudo que esse mundo espiritual está trabalhando é para destruir os homens, famílias e por aí vai. E aí nós temos hoje, no nosso Brasil e pelo mundo afora, diversas leis que eles estão querendo aprovar para atacar quem, irmãos? Quem, gente? As famílias. Você não está vendo? Leis que vão dar autorização a crianças, leis para poder tirar a identidade de pai e a identidade de mãe. Isso são tudo estratégias de quê? De um principado. Ele está se infiltrando na cabeça de políticos
e está estabelecendo leis para atacar os homens, as famílias, a igreja e por aí vai. Então, principado, governo. Pastor, eu luto contra principado? Não. Por quê? Porque principado, ele está atuando a nível de governo. Então, quando a igreja, ou quando você estiver orando, e você orar, vou orar pelo meu prefeito. Senhor, livra o meu prefeito de toda a influência de principados. Livra a nossa cidade da influência dos principados. Por quê? Porque essa guerra é em outro nível. Então, eu não tenho como subir para guerrear esse nível de guerra, mas o Senhor pode, amém? Aleluia. Aí ele continua falando o seguinte: a nossa guerra não é contra a carne, mas sim contra principados. Depois ele continua dizendo: e potestade. Se o principado atua na lei de governo, na área de governos, a potestade, aonde que ela vai atuar? E aí tu vai tomar um susto agora. Por quê? Porque a potestade, ela atua na religião. Qual é a função da potestade? Olha aqui, eu botei uma definição aqui para você. Visando o domínio completo, as potestades estabelecem seu reinado no poder religioso. São potestades que dirigem a orientação espiritual dos povos e controlam suas religiões. São responsáveis pela criação e desenvolvimento de todas as religiões da humanidade. E aí você fica naquele mundo dizendo assim, ó, o importante é que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos não, meu irmão. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Não existe outros deuses, só um. Não existe outros caminhos, só um caminho. Então, a potestade, ela vai criando religiões para fazer o que, pastor? Para enganar as pessoas e para aprisionar as pessoas, porque a sensação que as pessoas têm é: o importante é que todos os caminhos levam a Deus. E elas vão ficando aprisionadas na religião, e na verdade elas estão distantes de Deus, mas elas estão presas a uma potestade. E eu coloquei mais aqui. Possuímos grandes exemplos na história humana sobre a ação de principados e potestades juntas, né? Que quem não se lembra da Inquisição da Igreja Católica, onde milhares de pessoas que contrariavam a igreja, eles diziam que elas possuíam demônios, principalmente mulheres, e eram queimadas em fogueiras. Quem não se lembra de Constantino, que estabeleceu uma guerra contra os cristãos, e muitos cristãos viraram brasa viva. Quem não se lembra do Coliseu de Roma, onde muitos cristãos foram jogados por leões. Isso tudo estabelecido pela Igreja Católica, pelos seus papas e bispos. Então, o que é isso? Foram pessoas regidas por uma potestade. Por que, irmãos? Você acha mesmo que alguém é capaz de pegar uma criança e dar para um leão devorar? Em nome de uma religião? Você acredita que aqueles homens lá no Afeganistão, eles têm a coragem de pegar um avião cheio de passageiros, bater contra uma torre e matar centenas e centenas de pessoas, simplesmente porque deu vontade dele fazer isso? Não, eles estão sob o domínio de uma potestade, que em nome de uma religião, elas dominam eles fazerem loucuras. Então a potestade, ela tem uma missão terrível, que é aprisionar a mente das pessoas dentro de uma religião. E irmãos, eu estou falando de muçulmanos, mas eu posso falar dos cristãos também.
Quantas pessoas que entram por essas portas, que a sensação que elas têm, que elas nos passam, é de que elas já conhecem tudo sobre Deus, que elas já não precisam de Deus para nada, ou melhor, elas acham que precisam de Deus só para Deus satisfazer aquilo que elas querem. O que é isso? Você está preso a uma religião chamada evangélica ou cristã. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de Jesus não é uma religião, ele é o poder de Deus para a transformação da humanidade. Jesus morreu não foi para me tornar um religioso, irmão. Jesus morreu para me devolver o caminho, o acesso de volta à eternidade, para que eu não venha mais ser condenado à morte, mas que eu seja absolvido e eu possa ter vida eterna em Jesus. Aleluia, gente. Só que quantas pessoas estão aprisionadas a uma potestade, e aí elas têm sensações, vou para a igreja. Só que escute, irmãos, quando você está em Jesus, você não vai para a igreja. Quando você está em Jesus, você vai prestar um culto ao Senhor, entregar a Deus um culto de adoração. É muito mais que a igreja. E aí a gente percebe que muitas pessoas não conseguem adquirir o caráter de Jesus, os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque elas não se encontraram com Jesus, elas se encontraram com uma potestade, e elas se submetem a essa potestade, e as suas vidas não mudam, não são transformadas, não há frutos de Jesus. E o meu apelo nessa noite é para que você não se renda mais a potestades, mas que você se renda a Jesus de Nazaré, e você diga para Ele: eu quero de verdade ser um filho parecido com Jesus. Aleluia, gente. Aleluia. E aí você percebe que na religião cristã a potestade está tão forte que os cristãos não conseguem ir para um culto buscar a Deus. Eles vão em busca de quê, irmãos? De quê, gente? Da bênção, em busca da vitória, em busca da porta aberta. E isso é um governo de uma potestade dentro da igreja evangélica. Então, pastor, o que eu faço? Você precisa se libertar dessa potestade e se converter a Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré vai mudar a história da sua vida. Ele veio para mudar a história dos homens, gente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Muito pelo contrário, agora ele é um filho de Deus, e ele vai produzir frutos do Espírito da sua vida. Não só para eles, mas agora as pessoas que estão à sua volta vão comer desse fruto e vão dizer: tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. Eu sinto isso. E aí, pastor, o negócio hoje está feio? É claro que está, irmãos. Você tem pastor picareta, você tem padre picareta, você tem um monte de gente picareta. Por quê? Porque eles não se encontraram com Jesus, eles se encontraram com uma potestade. E a potestade agora dominou eles dentro da religião. E Jesus não é religioso. Jesus é o Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, gente. Aleluia. Amém. Então, nós precisamos nos livrar de toda potestade maligna. Irmãos, o negócio é tão sério, escute isso. O negócio é tão sério que Mateus 26 vai falar a respeito de um homem chamado Caifás. Quem era Caifás? Príncipe, escute isso, príncipe da sinagoga. Para você entender melhor, dentro de uma sinagoga tem o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. Sumo sacerdote, um. Sacerdote, mais um. Levitas, um monte.
O sumo sacerdote, para você entender, o sumo sacerdote era o único que tinha autorização de passar pelo véu do templo, porque o templo naquela época ele tinha um véu, mais ou menos uma cortina, que guardava a arca da aliança. Ele primeiro deveria oferecer oferta pelos seus pecados e pela sua casa, e depois ele oferecia ofertas pelo pecado do povo. Aí depois ele entrava no Santo dos Santos, depois de oferecer oferta pelos seus pecados, porque primeiro ele se limpava. Aí ele entrava no Santo dos Santos, e ali ele oferecia mais ofertas a Deus. A nuvem de glória vinha sobre a arca da aliança, e Deus manifestava a sua presença. Era isso que acontecia. Esse cara, escute isso, esse camarada chamado Caifás, que era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, que era o único que poderia oferecer as ofertas diante da arca da aliança, esse cara, que era o único que tinha contato com Deus no lugar de maior intimidade. Você está ouvindo isso? É esse cara que vai sentar com alguns líderes e vai dizer: precisamos matar Jesus. Em nome de quem? Em nome de Deus. Por quê, irmãos? Porque segundo a lei mosaica, aquele que fala que perdoa pecados se parece com Deus. Então agora nós podemos matar. Como? Escute isso, eu quero que você entenda. O cara que é o líder espiritual de Israel está decidindo matar Jesus em nome de Deus. Estou fazendo confusão? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Por que Caifás decide juntar o sinédrio e falar: precisamos matar Jesus? Porque ele é contra a nossa religião. É isso que ele fala. Ele está matando Jesus em nome de Deus. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está sob o domínio de uma potestade. E é isso que eu quero que você entenda. Quando a gente está sob o domínio de uma potestade, a gente vai contra aquilo que Deus está estabelecendo. Por quê, pastor? Porque a potestade, ela cega você espiritualmente. Você não consegue ver que você precisa mudar, que você tem que entregar a sua vida para Jesus de verdade, que você precisa nascer de novo, não mais da vontade do homem e da mulher, mas agora da água e do Espírito, para realmente ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, e assim Deus mudar não só a sua história, mas também das suas próximas gerações. E irmãos, desculpe o que eu vou dizer para você, mas 90% das pessoas que entram dentro de uma igreja, elas não vão a Jesus, elas vão a uma potestade. Por que, pastor, isso? Porque não há arrependimento verdadeiro e genuíno dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Quando eu não sou tomado por um arrependimento verdadeiro, eu me encontro com a religião, não com Jesus. Pastor, o que é um arrependimento verdadeiro? Arrepender significa mudar de direção. Tudo aquilo que eu fazia que era contra Deus, a partir de hoje eu não faço mais. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus, e agora eu quero um relacionamento com esse Jesus. Eu sei que é duro ouvir isso, meu irmão, mas eu preciso ensinar algo para você. O que, pastor, você quer ensinar? Que você saia do domínio dessa potestade e se submeta ao Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, irmão, quando ele tocar em você, você não vai querer mais nada dessa vida. Você vai querer só Deus, só Deus, só Deus, irmão. Aí Paulo segue dizendo, ele fala principado, potestade, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. O que são esses dominadores do sistema mundial em trevas? Uma coisa já fica claro para a gente, irmãos: a terra está tomada por trevas, sim ou não? A maldade está na humanidade, sim ou não? Nós
temos visto homens se comportando como animais, homens violentos, sanguinários, as pessoas se degradando por coisas banais, pais, só Deus, irmãos, fazendo atrocidades com filhos, e por aí vai. É a humanidade hoje. Aí Paulo está dizendo que a nossa guerra é contra principado, potestade e contra dominadores desse sistema mundial em trevas. Pastor, com que eu estou guerreando? Primeiro, você está guerreando contra potestades. Potestade significa sistema religioso. Fala comigo, sistema religioso. Fala assim: eu estou em guerra contra o sistema religioso. Por que isso? Para que você não se torne um religioso. Porque se você se tornar um religioso, você vai para o inferno em nome de Deus. Se você se torna um religioso, você começa a dizer: eu sei tudo sobre Bíblia. Eu sei tudo da Bíblia. Só que aquele que sabe e não pratica, Jesus chama de hipócrita. Então você está contra sistema religioso. Você está contra, Paulo vai dizer agora, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. O que são esses dominadores? Vou falar para você entender. São espíritos que agem no intelecto humano, fazem as pessoas viverem como escravas, o que é contrário à fé. Por conta da atuação na mente humana, faz com que os seus dominados tenham um anseio frenético por coisas que parecem ser de Deus, mas não são. Esse é um dos motivos que muitos descrentes chamam aqueles que possuem fé de alienados. Já parou para pensar quando você vê alguém crente, cheio do Espírito Santo, você fala assim: também precisa ser assim não, isso é muita palhaçada. Você já falou isso ou não falou, irmãos? Eu sei que você já falou. Além do corpo físico, eu quero que você entenda isso. Além do corpo físico, o ser humano possui alma e espírito. Satanás sabe que o espírito está ligado à razão e a alma às emoções. Por isso atuam de modo a fazer o espírito se entupir de conhecimentos alheios e a alma de emoções. Eu vou explicar isso. Quantas pessoas indo e vindo aos cultos em busca apenas de satisfação para a sua alma e não de uma conversão genuína para a sua transformação. Aonde atuam os dominadores? Na sua mente. Aí você já está aí: o sangue de Jesus tem poder, na minha mente não. Pastor, como que ele atua na minha mente? Ele começa a trabalhar na tua mente, que você precisa buscar em Deus sensações motivacionais para a sua alma. E você fica em busca só disso. O culto hoje não foi bom, né? Porque, sei lá, eu não senti muita coisa. E quem disse que você é parâmetro para alguma coisa? Quem disse que você é o termômetro para dizer o que Deus fez ou o que Deus não fez? Não, irmãos. Você não pode vir para um culto em busca de sensações almáticas. Quando você começa a se movimentar dessa forma, você está sob um dominador. E o dominador, ele pega a tua mente, e você entra num ambiente de culto, e você não consegue sentir Deus e se conectar com Deus. Por quê? Porque a sua alma está querendo ter sensações. E aí ele rouba a tua mente do ambiente de culto.
A tua mente está pensando em coisas lá fora. Você não consegue se conectar em Deus. Você não consegue se conectar na palavra que é pregada. Você não consegue se conectar à adoração. Você não consegue se conectar a nada do que Deus está promovendo no ambiente. Por quê? Porque você está sob um dominador. Aquilo que é pregado você não entende. Você não consegue compreender. Por isso que você não consegue mudar de vida. Você não consegue frutificar, você não consegue ser transformado pela mensagem que é pregada e que é ensinada. Por quê? Porque você está sobre um dominador. Pastor, o que eu faço então? Você está descobrindo hoje. Eu disse o que para você? Você estava dentro de uma guerra injusta, porque você não sabia com quem você estava lutando. Agora Deus está falando para você. Você está lutando contra a potestade e agora contra dominadores. Esses dominadores querem dominar a sua mente. Esses dominadores querem aprisionar a sua mente, querem aprisionar a sua audição, querem aprisionar a sua visão, para que você não ouça sobre Deus, não entenda sobre Deus e nem veja a glória de Deus. Só que eu estou trazendo para você a luz, o teu adversário. Agora, quem é que vai guerrear contra ele? É o pastor? Não, é você. Por quê, pastor? Porque a função dele é destruir você, irmão. É destruir a sua casa, é destruir sua família, é destruir seu casamento, é acabar com tudo que você tem. E você vai ficar assistindo, ou você vai ficar pedindo para Deus enviar alguém para lutar com você. Só que deixa eu te falar, o pastor não está 24 horas com você, irmãos. Mas Jesus está. O Deus da guerra, o Deus da batalha está contigo. Aleluia. Agora, a guerra está ficando mais equilibrada. Você já não está mais tão assim vulnerável. Você está começando a entender contra que você está lutando. E aí quando vi aqueles pensamentos, principalmente contra o pastor, que eu sei que vem. Aí, pastor, sangue de Jesus, esse pastor está endemoniado. Não, irmão, cuidado, porque o dominador já pode estar na tua mente, falando contra o pastor, falando contra os irmãos da igreja. Você precisa entender que o dominador, ele quer tirar você de tudo aquilo que vai te conectar a Deus. Só que ele precisa primeiro dominar a tua mente. Então, Paulo está dizendo contra os dominadores. E depois dos dominadores, Paulo vai falar sobre contra as forças. Eu queria que deixasse o texto aqui, para quem não trouxe Bíblia acompanhando. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero só explicar a região celestial. Por que que Paulo está dizendo a nossa luta não é contra a carne, mas contra demônios nas regiões celestiais? Aonde ficam as regiões celestiais, irmãos? Quem sabe? Aonde fica, gente? Aonde fica, gente? As regiões celestiais, gente. Céu, irmãos. Nas regiões do ar, na atmosfera. Olha o que Paulo está dizendo. Agora, por que a nossa guerra é nesse ambiente? A Bíblia Sagrada vai dizer que nós estamos sentados com Cristo aonde? Aonde, gente? Nas regiões celestiais. Você sabia ou não? Você está sentado, você que é filho, você que entregou sua vida para Jesus, você está sentado nas regiões celestiais. Ou seja, por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós somos reis e sacerdotes. O que a Bíblia está dizendo? Que nós exercemos governo. Então nós estamos reinando com Cristo. Então, se eu estou reinando com Cristo nas regiões celestiais, a minha guerra vai ser onde? Paulo está dizendo, não é contra a carne, não é contra teu vizinho fofoqueiro, não é contra aquele teu amigo do trabalho que quer puxar teu tapete, não é contra ele. Paulo está dizendo, eu não tenho que lutar contra o meu amigo, contra o meu vizinho, não.
A minha luta é contra a região espiritual da maldade. Aí Paulo está dizendo, mas aonde é? Nas regiões celestiais. E aí a gente começa a entender quando o anjo Gabriel fala assim para Daniel. Quem lembra? Ei, Daniel, desde o primeiro dia que tu se pôs a orar, eu fui enviado para te trazer o quê? Respostas às tuas orações. Olha que engraçado, olha que interessante. O anjo está dizendo, desde o primeiro, Daniel parou de orar? Não. Daniel fica primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 20 dias, 21 dias ele estava orando. Enquanto o anjo não chega, ele não para de orar, irmão. Ó, você entende por que tem muita coisa que não acontece na tua vida? Porque você ora uma vez só e fala, tá bom, já orei. Não, aprenda com o Daniel, vai, continua orando, até que Deus materializa aquilo que você está pedindo. Continue orando, não pare de orar. Aí o anjo Gabriel chega. Quem é o anjo Gabriel? Um anjo mensageiro. Gabriel não é um anjo de guerra, ele é um anjo mensageiro. Aí Gabriel, Deus chama Gabriel e fala, ei Gabriel, vem cá. Oi, tá vendo Daniel? Ele se colocou em oração nesse momento. Desce lá e leva a vitória dele. O anjo Gabriel veio, ó. Olha o que ele diz: desde o primeiro dia que tu se pôs a orar, eu fui enviado da parte de Deus. Escuta aqui, irmão, para você entender o que é o mundo espiritual. Quantos dias ficou uma batalha espiritual no mundo espiritual pela vitória de Daniel? Quantos dias? 20 dias, irmão. 21 dias. Porque no primeiro dia que ele se pôs a orar, o anjo foi enviado. Quando Gabriel está vindo, olha o que o anjo vai dizer: mas um príncipe da Pérsia foi enviado e me impediu de chegar aqui com a tua bênção. Quem era o príncipe da Pérsia? Você precisa entender, havia um império naquela época chamado Império Medo-Persa. Escute isso, o Império Medo-Persa era governado por um demônio, que era um príncipe de demônios. Um império, um reino terreno, estava governado por um demônio. Aí quando o anjo se apresenta para Daniel, ele vai dizer: olha, eu fui impedido por causa de um príncipe da Pérsia, mas o Senhor enviou o seu arcanjo, que contendeu contra o príncipe da Pérsia, e ele venceu o príncipe da Pérsia, e eu pude chegar aqui com a sua vitória. Vamos entender um pouquinho isso. Anjo Gabriel, anjo mensageiro. Quem estava diante do anjo Gabriel? Um príncipe das trevas, um demônio de guerra. Aí eu imagino o Gabriel olhando para o céu e falando: ô papai, aí, não quer deixar eu passar não. Deus olha e fala: peraí, eu não vou não, porque se eu for é covardia. Miguel, vem. Já vem Miguel com a espada desembanhada, né, irmão? Sai da frente, ou arranco tua cabeça. Rapidinho o demônio: ô Gabrielzinho, pode passar, pode passar. Mas essa guerra durou 20 dias, o pau quebrando no mundo espiritual, irmão. O pau quebrando. Daniel está aqui na terra orando, e na atmosfera espiritual, o pau quebrando. O diabo falando: não vai passar. E Gabriel falando: eu tenho que passar, é a vitória dele. E o anjo falando: não, eu vou te segurar aqui. Não, tu vai ter que deixar passar. E o que Deus fez? Deus mandou reforço, irmão. Tem guerra que a gente está travando, meu irmão, que Deus vai ter que enviar. Não é um anjo qualquer, vai enviar arcanjo, anjo de guerra. Por quê? Para que você possa vencer. Aleluia. Aleluia. Então escute isso: principados, governos, potestade, religião, forças espirituais, ou melhor, dominadores do sistema mundial. E agora ele vai falar sobre contra forças espirituais do mal. O que são essas forças espirituais, irmãos?
Nessa classe estão incluídos espíritos que atuam na saúde, com enfermidade, causando depressões, aflições, medo, desejo de morte, desastres e por aí vai. É aqui que eu quero fechar com você. A potestade quer aprisionar você num sistema religioso. Os dominadores querem dominar a sua mente e eles querem trabalhar na sua alma. Mas as forças espirituais da maldade, ele ataca o teu físico. O papel dele é te jogar angústias, aflições, depressões, doenças, enfermidades. E aí, como a gente não tem conhecimento disso, a gente começa a ser atacado no corpo e a gente fala, não estou legal, né? Então um negócio aqui, mas vai passar. E de repente você vê que não passa, fica aquele negócio. Por quê? Porque você está sobre um ataque de forças espirituais da maldade. Então, agora vamos entender. Eu tenho a potestade que rege a religião, que prepara o caminho para um dominador, e o dominador prepara um caminho para as forças espirituais do mal atacar o meu físico. Olha como é que o diabo é estrategista. Ele tem uma classe demoníaca para te aprisionar na religião, ele tem uma classe demoníaca que vai atacar a tua alma e a tua mente, e ele tem uma classe que é para atacar o teu corpo físico. Agora, é você que vai decidir se você vai aceitar os ataques ou se você vai reagir a esses ataques. Quem quer reagir? Quem vai reagir? Você vai reagir? Você vai reagir? Você tem certeza que você vai reagir? Então eu quero cooperar com você nessa noite, porque você, escute, você descobriu contra o que você está lutando. Se você está percebendo que a tua alma está aflita, que a tua alma está perturbada, você sabe, tem um dominador querendo me pegar. Dominador, tu vai sair da minha mente, solta a minha alma. Se você percebe que é o seu corpo ficando abatido, angústias, aflições, você já sabe, é uma força espiritual da maldade. Solta o meu corpo, solta. Eu declaro saúde sobre o meu corpo, eu declaro paz, eu declaro alegria sobre o meu coração. Você começa a declarar e essas coisas ruins vão saindo. Beleza? Entendeu, gente? Vocês estão entendendo? Gente, eu estou ensinando para vocês uma coisa que Deus me ensinou essa semana. Eu estava orando aqui nesse gabinete. De manhã eu venho para cá, fico aqui orando. E o Senhor falou para mim esse texto. Qual texto, pastor? O versículo 13. Olha o que Paulo fala no versículo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que, olha o que ele fala, possais resistir firmemente no dia mau. O Senhor me fez essa pergunta, gente. Você sabe o que é o dia mau? Eu disse, sei. Qual é então? É aquele dia que a gente recebe uma notícia ruim. Deus, não é isso. Olha o texto. Bota aqui para mim a imagem do soldado romano. Bota para mim a imagem do soldado romano. Olha o que Deus falou para mim. Não é isso. A notícia mal, a notícia ruim faz parte da vida humana e vai acontecer. Mas esse dia mal que Paulo está relatando está diretamente ligado com aquilo que ele acabou de te mostrar. O que significa isso? O principado, tira ele, mas a potestade, o dominador e as forças espirituais do mal, elas se juntam. Quando elas se juntam, é para dar o checkmate contra você. Eles se juntam. Aí Paulo está dizendo, esse dia é o dia mau. Por quê, pastor? Porque todos esses demônios que eu acabei de falar para você, eles atacam você, ataca a tua casa, ataca teu casamento. Eles vêm para cima, irmão. E quando você menos espera, acontece uma avalanche dentro de casa. Uma coisa que tu nunca esperava, de repente cai tudo. E tu fala, cara, o que aconteceu? Por que está acontecendo isso tudo? Por quê? Porque eles se juntaram e decretaram guerra contra você. E quando você não tem conhecimento, eles vão prevalecendo.
Aí Paulo, escute isso, irmão. Se você entender isso aqui, cara, você vai parar de sofrer tanto. Você não precisa fazer a campanha "Pare de Sofrer". Você tem que ter entendimento do que está acontecendo. Olha o que Paulo vai dizer: a fim de que eu possa resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Mas o que Paulo está dizendo? Que quando esse dia mau chegar, quando esses demônios se juntarem para me atacar no dia mau, eu preciso estar vestido. Com o quê? Com as armaduras de Deus. Aí você olha para essa armadura aqui e você fala: é essa daí, pastor? É, irmão. Bota ela e sai na rua. O pessoal vai falar: ô doido, chegou carnaval. Não. Escute isso. Paulo está preso. E ele está tendo uma visão da guerra espiritual que a gente enfrenta. Só que ele está diante de um soldado romano. E Deus começa a falar para ele: olha para o soldado. Ele está olhando para o soldado e ele está vendo os ataques do maligno. E Deus está falando para ele: assim como um soldado está preparado para a batalha, assim precisa ser o meu povo, Paulo. Eles precisam estar vestidos com as armaduras espirituais, para que eles possam combater. Se eu estou vestido, escute isso, com as armaduras espirituais, Paulo vai dizer 3 coisas. O que vai acontecer? Paulo vai dizer: primeiro, você vai resistir firme. Segundo, você vai permanecer inabalável. Terceiro, você vai continuar rompendo. Você não vai retroceder. Aleluia. 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 Aleluia, gente. Aleluia. Pastor, porque está cheio de desviado? Porque o dia mau chegou e eles não estavam vestidos das armaduras de Deus. Porque está cheio de separação dentro da igreja? Porque eles não estavam vestidos com as armaduras. O dia mau chegou, eles perderam. Por que os filhos dos crentes estão tudo na boca de fumo? Porque o dia mau chegou, eles não estavam vestidos e eles perderam. Porque Paulo está dizendo: quando eu estou vestido com as armaduras espirituais, está aqui, irmão, no versículo 13, olha: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente. Depois ele fala: e havendo batalhado até o final. Porque você não sabe quantas horas o teu dia mau vai ter, ou quantos dias o dia mau vai ter. Paulo está dizendo: quando ele chegar, você estiver vestido com as armaduras, você vai resistir firmemente e você vai batalhar até que ele acabe. Aleluia. Irmão, eu estou trazendo para você uma palavra revelada de Deus, para você se levantar como um soldado nessa noite. Você vai vencer as tuas guerras. Você vai vencer. Você vai cantar hoje com mais entendimento. É assim que eu luto minhas guerras. Você vai cantar com mais entendimento. Você vai entender o porquê que algumas coisas estão acontecendo na sua casa, algumas coisas estão acontecendo na sua vida emocional, porquê que algumas coisas estão acontecendo na sua vida financeira. E agora, com entendimento, você vai se levantar como um soldado para guerrear. Aleluia. Aleluia, gente. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Eu coloquei uma conclusão aqui. Se cada classe demoníaca tem seu papel no ambiente espiritual, influenciando o natural, Paulo então nos adverte a nos revestirmos, para assim sermos uma resistência para o avanço do maligno. O dia mau, quando vier, esse dia está representando um ataque em uma esfera maior, mas os que estão em Deus vencerão. Aleluia! Aleluia, gente. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como, gente. Não tem como, nos dias de hoje, a gente vencer as nossas guerras, se o Senhor não estiver na nossa frente. E se nós não estivermos revestidos com as armaduras do Espírito. Hoje, agora, nesse momento, você sabe que você está lutando contra potestades, contra dominadores e contra forças espirituais do mal. Potestade atua na religião, quer fazer de você um religioso. Você não pode ser um religioso. Você não pode fazer de Deus um amuleto da sorte. Deus é Senhor, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é incomparável, irmãos. Ele é o nosso Salvador. Ele morreu naquela cruz para nos libertar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna e propor para a gente uma vida eterna com Ele na eternidade. Não faça, sabe, do evangelho de Jesus um amuleto da sorte. Vou lá atrás da minha bênção, vou atrás da minha vitória, vou buscar não sei o que. Não, você está em busca da tua salvação. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. E tem um monte de gente adormecido nos seus desejos e vontades, em seus pecados, nos seus anseios, nas suas ambições, e você não está cuidando do teu espiritual. Você precisa entender que você precisa se preparar para se encontrar com o noivo. O noivo vem, igreja. Jesus está voltando. Abandone os seus pecados, abandone os seus maus caminhos, abra mão das coisas dessa vida. É isso que você precisa entender. Eu não vou à igreja, não. Eu vou à casa de Deus, vou adorar o Senhor. Eu quero que Ele mude mais o meu coração, mude mais a minha mente, transforme mais o meu caráter. Essa tem que ser a sua busca. Senão você vai ser governado por uma potestade. Dominadores querem dominar a sua mente, te afastar daquilo que é de Deus e dominar a sua mente. Você vem para o culto e sai a mesma coisa. Você vem para uma reunião espiritual e nada acontece. Sua alma vai sendo aprisionada a desejos, a satisfação pessoal, e você não percebe que a sua alma está aprisionada. E as forças espirituais da maldade atacam o seu físico, sem você perceber. O seu corpo vai sendo aprisionada por angústias, aflições, tristezas. E você fica: de onde veio? Por que eu estou assim? Não entendo porque eu estou assim. Agora você sabe. Você está assim porque você está sofrendo um ataque das forças espirituais da maldade. Tendo ciência de tudo isso, agora você pode se levantar contra um soldado. Você pode se levantar, pegar as armaduras espirituais e a partir de hoje dizer:
eu não vou mais caminhar como um derrotado. Aleluia, gente. Eu estou pregando para a igreja de Jesus. Eu estou pregando para a gente que a Bíblia chama mais do que vencedor sobre todas as coisas. Eu estou pregando para a gente que a Bíblia diz que teu nome está escrito no livro da vida e que ninguém vai tirar teu nome de lá. Eu estou pregando para uma igreja que a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, reinando com Cristo para sempre. É assim que Deus vê você. É assim que você precisa se ver a partir de hoje. Amém. Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Feche os seus olhos.